Olá, pessoal, sejam bem-vindos novamente ao curso Meus Primeiros Plantões. Hoje nós vamos falar de um assunto que também é bastante importante para vocês, que às vezes a gente tem muita dúvida no pronto-socorro, e é uma situação em que o paciente precisa muito de nós, né? E um equívoco aqui pode ser muito inseguro para ele. Quero lembrar vocês que a fibrilação atrial, ela responde por mais ou menos 20 a 25% dos acidentes vasculares cerebrais isquêmicos. Então é um assunto muito importante, entre outras coisas, por isso, né? Pela sua possibilidade de seu potencial embólico. Nós vamos falar do ambiente da sala de emergência, ou mais especificamente do pronto-socorro, né? Então, o que nós vamos falar? Primeiro, o que é uma FA de início agudo? Como é que a gente caracteriza isso? Vou falar um caso clínico rápido, o que há de novo sobre esse assunto, alguma coisa sobre como que os guidelines abordam isso, e vamos tentar fazer uma abordagem racional de uma FA no pronto-socorro. Se eu posso e se eu devo cardioverter, se é seguro fazer a cardioversão, se eu devo controlar a frequência, se eu devo controlar o ritmo, o que eu posso fazer para prevenção de AVC e como é que eu encaminho o caso depois de atender. Então, isso aqui é o guideline novo que vai ser publicado, né, de FA, vai ser publicado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Aqui está mais ou menos o roteiro do que se faz quando a gente atende um paciente com FA e ele possivelmente pode ser um paciente para cardioversão, tanto elétrica como química. Então, isso aqui seria um geral, um algoritmo geral do que pode ser feito com uma FA no pronto-socorro. Eu vou explicar cada ponto e depois, no final, a gente volta, porque aí, ou vocês mesmos vão voltar, porque aí vocês vão entender perfeitamente esse algoritmo, tá? Bom, então, em primeiro lugar, o que é início agudo de uma FA de alta resposta? Então, é um episódio sintomático de uma fibrilação atrial, de um início agudo, onde a cardioversão elétrica sincronizada é uma opção. Então, isso a gente tem que ter convicção que aconteceu em menos de 48 horas ou em menos de 7 dias, se o paciente tem anticoagulação plena, com 4 semanas de anticoagulação e um NR maior que 2, no caso de ser por varfarina. O primeiro episódio detectado ou recorrente paroxístico também pode ser considerado um início agudo. Eu tenho que ter absoluta convicção que não se trata de uma FA permanente, uma situação crônica. Esse paciente, quando ele inicia uma FA de início agudo, assim, normalmente ele vem de casa. Ele sente alguma coisa que o incomoda bastante, ele vai direto para o pronto-socorro. E alguns guidelines, em relação à cardioversão, eles preferem a cardioversão elétrica sincronizada do que a cardioversão química, que é o caso do guideline canadense, por exemplo. Então, vamos supor que eu tenho um paciente com uma FA de alta resposta no PS. A primeira pergunta é de início agudo? Se ela for de início agudo, inferior a 48 horas, ou até menos de 7 dias, mas o paciente, por algum motivo, está em anticoagulação plena, 4 semanas com INR maior que 2, no caso de varfarina, ele pode estar usando um anticoagulante novo, né? E aí você não precisa desse INR. Ou se ele tem o primeiro episódio detectado, ou até mesmo recorrente, paroxístico, ele pode ser candidato para uma cardioversão. E aí a gente pode escolher entre cardioversão elétrica ou sincronizada. Olha, em geral, pessoal, o que a gente vai ter é um caso indeterminado, né? E a gente não vai ter esta absoluta segurança se tratar de uma situação que a gente pode fazer a cardioversão elétrica, seja química ou a cardioversão elétrica com segurança, né? Então vamos pegar aqui um paciente de 70 anos, homem, com início súbito de palpitações às 6 horas da chegada. Não há sinais de instabilidade, não há história de síndrome coronária, não há sintomas e sinais de baixo débito cardíaco ou arritmias, não há causa secundária. Então,
Uma das coisas importantes é a gente identificar se essa situação de frequência cardíaca do paciente, que é uma FA, se essa FA ela é secundária. Então, o paciente, na verdade, o que ele tem que pode eventualmente causar uma instabilidade é, por exemplo, uma sepse. E essa sepse pode levá-lo, inclusive, a uma instabilidade. Perceba que ou uma síndrome coronária. Perceba que é uma situação secundária que pode estar levando o paciente à instabilidade, apesar da FA que ele tem. Então, isso é muito importante a gente identificar. O que está causando sinal e sintoma é a FA ou é uma situação secundária? Ele está com uma frequência de 150, uma PA de 13/8, uma temperatura de 37 graus, saturando 97%. É importante lembrar aqui que a instabilidade, o que a gente chama de instabilidade associada a uma arritmia? É hipotensão, sinais de choque, sinais de insuficiência cardíaca, rebaixamento ou alteração do nível de consciência e dor no peito, de origem possivelmente cardíaca, evidentemente. Então, esses são 5 sinais ou sintomas de instabilidade associado a uma arritmia. Aqui ele não tem nenhum deles. Aliás, quando o início é súbito, quando é essa FA primária, raramente o paciente chega instável. Muito bem. O que a gente vai fazer com esse paciente aqui? Esse paciente aqui, de fato, sem nenhuma história clínica, e com essa palpitação às 6 horas, ele poderia ser candidato, por exemplo, a uma reversão, a uma cardioversão elétrica sincronizada. Por que o controle do ritmo é melhor que o controle da frequência? Olha, o paciente tem alta hospitalar rápida com ritmo sinusal, retorna a atividades normais, não há necessidade de prescrições de fármacos para controle de frequência, a gente conseguiu o ritmo sinusal, não há necessidade de internação hospitalar, o paciente vai ficar umas 6 horas e pode ir para casa. Então é claro que se for possível fazer, é melhor fazer. Qual é a primeira regra? É que seja uma situação aguda. Eu tenho que ter absoluta convicção que é uma situação aguda. Quanto menos horas até o início do evento, até a chegada no hospital, melhor. Né? Se não for agudo, eu tenho que ter certeza absoluta que trata-se de um paciente em anticoagulação plena, com menos de 7 dias de anticoagulação plena, com INR superior a 2, se for com varfarina. Tudo bem, pessoal? Então, essa é uma situação pouco frequente, em que eu vou ter absoluta segurança que trata-se de uma situação aguda. Perceba que o paciente não tinha nenhuma instabilidade, perceba que ele não tinha nenhuma comorbidade importante, que ele tinha idade, realmente chama atenção, mas nenhuma outra comorbidade, não estava sentindo absolutamente nada, né? Não tinha um sintoma ameaçador à vida, não tinha instabilidade, mas a frequência era alta. E por se tratar de uma situação aguda, com um tempo de 6 horas, eu poderia, eventualmente, aqui, tentar reverter o ritmo. Tá certo? Como reverter o ritmo? Eu posso reverter o ritmo com um fármaco, um medicamento, ou posso reverter o ritmo com cardioversão elétrica sincronizada. Esse estudo aqui foi um estudo que fez 2 protocolos. O primeiro protocolo do estudo foi os pacientes que eram eletivos para fazer uma cardioversão elétrica sincronizada, ou melhor, para cardioverter a sua FA num ritmo sinusal, eles fizeram um protocolo que um grupo usou procainamida e, se fosse necessário, uma cardioversão elétrica sincronizada. E o outro grupo utilizou um placebo mais cardioversão elétrica sincronizada. Bem, o que eles encontraram? Não houve diferença estatisticamente significante entre os 2 grupos. Um reverteu 96% para sinusal, o outro 92% para sinusal. Só a procainamida no protocolo 1 reverteu 52% dos casos. Tá? Ou seja, a utilização do medicamento mais cardioversão elétrica sincronizada foi igual
a utilização de um placebo mais cardioversão elétrica sincronizada. Não houve mudança estatisticamente significativa entre as duas práticas. Portanto, eu posso fazer apenas a cardioversão elétrica sincronizada tranquilamente, sem necessariamente utilizar o medicamento, tá? E o protocolo 2, ele estudou a diferença entre usar as pás anteroposteriores para fazer a cardioversão elétrica sincronizada ou as pás anterolaterais, as pás adesivas anterolaterais. E não houve diferença entre as duas práticas também, tanto faz. Bom, então, quais são as condutas de uma FA na emergência? Então, a primeira observação é que a FA primária é incomum cursar com instabilidade, a não ser que seja uma FA que tem uma pré-excitação, que tem uma via acessória manifesta, né? Aí você pode ter uma FA de alta resposta se essa via acessória for competente para isso. E isso pode realmente dar instabilidade. Um Wolff, por exemplo, pode cursar com FAs, né? Pacientes com pré-excitação, esses pacientes 10 a 20% fazem FAs, e eventualmente essa FA pode ter uma altíssima resposta e pode cursar com instabilidade. Se houver uma FA de alta resposta, eu já comentei isso aqui, a próxima pergunta é, ela é primária ou secundária? Então, eu já tinha uma FA, agora tenho uma alta resposta porque eu estou séptico, porque eu tenho um tromboembolismo pulmonar, porque eu tive um sangramento, porque eu estou com insuficiência cardíaca descompensada, porque eu tenho uma síndrome coronária. Não, é uma arritmia, FA, que é primária e é causa dos sinais e sintomas atuais. Isso é uma FA de alta resposta que a gente pode considerar de emergência se o paciente tiver instabilidade. O que é instabilidade? Um daqueles 5 sinais e sintomas que eu comentei, que são os 5 sinais e sintomas que o ACLS cita no seu curso. Caso isso seja verdade, com dor do peito de origem isquêmica, alteração de estado mental, sinais de choque, sinais de insuficiência cardíaca aguda ou hipotensão, qualquer um deles, e a fibrilação atrial, eu tenho convicção que é ela que está levando meu paciente à instabilidade, aí não resta outra alternativa, porque é uma situação de emergência, ainda que possa haver trombo intracavitário no átrio esquerdo, lembrar que FA é basicamente uma doença do átrio esquerdo, eu vou precisar fazer uma cardioversão elétrica sincronizada. Essa cardioversão elétrica sincronizada precisa ter pelo menos 120 joules no bifásico. Claro que não pode esquecer de sincronizar e eu tenho que fazer com alta energia, de 120 a 200 joules. Ok, pessoal? Tudo bem? Então, quando que eu vou fazer uma cardioversão elétrica sincronizada no PS? Numa situação de emergência apenas. Apenas numa situação de emergência. E atenção, eu tenho que ter convicção, avaliando o caso, que é a FA que está causando a emergência. Não se trata de uma situação secundária. Muito cuidado com isso, para a gente não provocar aí. Provavelmente isso vai evoluir em quase 20% dos casos, talvez mais, talvez menos, depende do estudo que você pega, para um acidente vascular cerebral embólico. E se o paciente estiver estável, como era o caso lá do nosso paciente? Lembra? O paciente estava estável. É segura a cardioversão elétrica? Bom, se a cardioversão elétrica sincronizada for segura, a gente viu lá uma FA aguda, nas primeiras 48 horas. Se for nos primeiros 7 dias, o paciente com anticoagulação plena. Se for seguro, eu posso reverter o ritmo. Posso, por exemplo, fazer uma heparina não fracionada e 6 horas depois eu reverto tranquilamente o ritmo, porque o nosso paciente está estável. Posso programar, não preciso sair correndo para fazer. Ok? O paciente está anticoagulado há pelo menos 3 a 4 semanas. Os não anticoagulados têm história prévia de AVC, de ataque isquêmico transitório, de doença valvar. Então, ele tem um alto risco embólico. Aí eu não vou tratar como uma situação aguda. Existem algumas evidências que, quando o tempo é bem inferior a 48 horas, quando o tempo é inferior a 12 horas,
parece seguro a gente fazer a cardioversão elétrica sincronizada, independente de comorbidades. Quando ele está entre 12 a 48 horas, se o paciente tem 2 ou mais comorbidades, a gente acaba tratando como uma situação como se fosse uma FA com maior de 48 horas, ou seja, a gente não vai fazer a reversão do ritmo, porque há risco de embolia. Se você olhar no guideline, vai estar 48 horas, tá, pessoal? Essas evidências são mais frágeis, mas parece muito confiável de que com menos de 12 horas, se a situação for aguda, insisto, né, parece seguro, independente de comorbidades. Se começa a aparecer comorbidades, ainda que seja inferior a 48 horas, começa a se tornar um pouco mais inseguro a cardioversão elétrica. É claro, agora, se eu tenho um eco transesofágico, pessoal, eu simplesmente faço o eco transesofágico, olho toda a parede do átrio esquerdo, se não tiver trombo aí, a cardioversão elétrica sincronizada é segura, porque não tem trombo intracavitário. Mas é muito improvável que vocês tenham o eco, principalmente o eco transesofágico, que é o que te dá mais segurança. Bom, então vocês viram que a cardioversão elétrica sincronizada ou a cardioversão química, ela pode ser realizada em alguns cenários. Um cenário que eu tenho que ter muita segurança. Ou um eco transesofágico, ou absoluta convicção que aquilo é uma FA de início agudo, com tempo inferior a 48 horas. Ainda com tempo inferior a 48 horas, eu preciso ponderar o fato do paciente ter muitas comorbidades. Então, veja, é uma situação um pouco menos frequente, né? Eu não vou ter, provavelmente, em muitas situações, essa certeza e essa segurança. Então, a outra possibilidade é o controle de frequência, né? Então, o paciente não tem sintomas que ameaçam a vida pela fibrilação atrial. Lembrar que os pacientes muito idosos, né, pacientes acima de 80 anos, eles são mais sensíveis a fármacos antiarrítmicos. E, normalmente, a FA é permanente. E aí a maioria é, inclusive, assintomático. Tá? Eu posso simplesmente optar por controle de frequência nessas situações, até porque não seria possível o controle de ritmo, boa parte das vezes. Bom, então eu vou controlar a frequência quando o controle do ritmo não é seguro. Existe uma série de fármacos que eu posso fazer. É claro que muitos deles eu não vou poder fazer se o paciente tiver insuficiência cardíaca descompensada junto, né? Se isso não acontecer, o esmolol eu posso fazer, o metoprolol eu posso fazer o diltiazem nessas doses que aí coloquei, e nos pacientes mais refratários, ou uma outra opção seria um digitálico. Digitálico demora mais para agir, 30, 40 minutos, 1 hora, mas também poderia ser realizado como opção. Tá aí. E eu coloquei todas as doses de ataque, como é que se faz para você ter como consultar. Aqui eu estou mostrando de novo as opções terapêuticas, tá? Aqui está um pouquinho mais completo, você tem o verapamil junto, tem a mildarona. Lembrar que esses medicamentos, eles podem ser utilizados, beta-bloqueador, bloqueador de canal de cálcio, mas existem algumas situações, paciente hipotenso, com insuficiência cardíaca descompensada, que a gente vai ter dificuldade de utilizá-los, né? E aí você pode usar como alternativa um digitálico, deslanosídeo. Lembrar que eles demoram mais para controlar a frequência cardíaca, mas nesse exemplo que a gente está dando, o paciente tem alta frequência, mas está estável. O próprio sulfato de magnésio também pode ser usado como controle de frequência. Há quem use um pouco mais, 3 gramas IV em 15 minutos, mas essas são todas as opções que vocês têm para fazer o controle de frequência. Lembrando que os pacientes com hipotensão e insuficiência cardíaca descompensada, beta-bloqueadores e bloqueadores de canais de cálcio não serão utilizados, e aí fica como uma alternativa a mildarona ou digital. Bom, se a opção for por controle de ritmo farmacológico, né, por alteração de ritmo, e já
já explicamos para vocês que é preciso que haja segurança para isso, aí a gente pode usar também a amiodarona, propafenona pode ser usada, exceto nos pacientes que têm lesão cardíaca estrutural, elas não pode ser utilizada, a propafenona tem a vantagem de ser via oral, aqui estão as doses que eu coloquei também para você para você consultar, e a procainamida, vernalacan, vernacalam, não são drogas que a gente utiliza no Brasil, mas eu coloquei aqui só para vocês saberem que elas existem, que são usadas em outros países com bastante eficiência. Aqui eu quis mostrar para vocês o que é uma FA pré-excitada, pessoal. Então percebam que você tem um QRS mais alargado, né, irregular e alargado, com altíssima frequência. Né? Isso aqui é a cara de uma FA com pré-excitação. E aí você não pode bloquear o nó atrioventricular, porque tem uma via acessória que fica livre. Como o átrio ele está fibrilando com uma frequência de 500, 600, 700, se passar tudo pela via acessória, você pode ter uma fibrilação ventricular, né? Então, uma FA pré-excitada, você, obviamente, em geral, o paciente está instável, né? Se ele estiver estável, você pode usar uma droga. Se ele estiver instável, aí você vai ter que fazer uma cardioversão elétrica sincronizada, como vocês já viram. Fármacos que não podem fazer, os que bloqueiam o nó ventricular. Então, beta-bloqueador, bloqueador de canal de cálcio, esses fármacos você não pode fazer porque vai deixar a via acessória conduzindo e o paciente pode fibrilar. Tá? Bom, então, a gente conversou um pouco sobre isso, né? Quer dizer, essa coisa de controlar a frequência ou reverter o ritmo. Reverter o ritmo nós precisamos ter muita segurança para fazer. Né? Acho que ficou bem claro para vocês. A não ser que o paciente esteja instável e que eu tenha convicção que a FA é primária. Aí não tem jeito, eu tenho que fazer uma cardioversão elétrica sincronizada porque o meu paciente está sob risco de vida pela arritmia. E essa coisa dos anticoagulantes? Bom, o anticoagulante, acho que todos vocês sabem, é o Chades, né? O Chades-Vasc. Então, colocou no Chades-Vasc, homem ou mulher, homem 2, mulher 3, começar a anticoagulação. Se o paciente conseguir comprar, se for possível usar os novos anticoagulantes. Observar contraindicações à anticoagulação plena, se houver contraindicações absolutas à anticoagulação plena, obviamente. E se o paciente tiver um Chades, entre aspas, negativo, ou seja, inferior àquele número que considera anticoagulação, você pode, inclusive, considerar uma anticoagulação por um curto espaço de tempo depois que você tratou, durante 4 semanas, por exemplo. E os pacientes que revertem espontaneamente, eles chegam lá com uma FA, com uma alta resposta e espontaneamente revertem. Esses, existe dúvida sobre o que fazer, alguns especialistas até consideram anticoagulação também. E os doentes coronarianos que têm antiplaquetários? Se os pacientes estiverem absolutamente estáveis, só com AS, dá para tirar o AS e fazer anticoagulação plena. Se ele usar outros antiplaquetários e tiver uma intervenção percutânea recente, aí é melhor a gente pedir a opinião do especialista antes de mexer nessas medicações. Ok? Anticoagulante, a gente pode usar os DOACs, né, os novos anticoagulantes. Lembrar que a exceção são as estenoses mitrais moderadas a grave, os pacientes que usam válvula metálica ou têm um clínico de creatina menor que 30, aí nós vamos dar a varfarina para eles. A gente pode dar alta para o paciente, né? A não ser que ele tenha uma FA com uma síndrome coronária, uma ciência cardíaca que não melhora, ainda está sintomático pós-tratamento, aí claro que nós vamos internar, o restante a gente pode dar alta. O segmento em 7 dias, se a gente receitou varfarina, ou se a gente achou que tinha necessidade de fármacos para controle de frequência. Os demais vão para o ambulatório em 4 a 6 semanas, e se o ritmo tiver sinusal na alta, não há necessidade de controle de fármaco para controle de frequência cardíaca. Bom, pessoal, com isso a gente falou com vocês hoje, então, sobre FA, o que fazer com FA na sala de emergência ou no pronto-socorro. A maioria de vocês não vai ter eco transesofágico, a maioria de vocês não vai ter uma informação segura de reversão de ritmo, então o que vocês vão fazer? Vão controlar a frequência. Os poucos pacientes que nós temos absoluta segurança para reverter o ritmo, você vai poder reverter o ritmo como a gente ensinou. Tá bom? Um abraço, pessoal. Até a próxima aula.